Olá, pessoal! Me sinalizem aí se o som tá bom, sim ou não, tá? Se a conexão também tá boa. Então, como eu tinha já introduzido ali nos stories para vocês, hoje o nosso tema será sobre procedimentos estéticos faciais e o quanto isso está linkado com a nossa autoestima. E quem está hoje aqui comigo para nos ajudar nesse bate-papo, nessa conversa, é a Bruna Mello. Oi, gente! Ela já vai falar um pouquinho mais, mas eu acho muito importante, antes de mais nada, eu pontuar algumas questões, certo? E o porquê que eu decidi vir falar sobre isso. O que acontece, gente? Cada pessoa é uma pessoa muito única, cada um tem a sua percepção sobre si, a sua forma de enxergar, o seu ponto de vista do que é bom e o que não é. E eu quero deixar sempre muito claro que eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para falar o que é certo e o que é errado, mas para principalmente gerar uma consciência e uma reflexão em você aí, para que isso possa lhe ajudar e para que você possa compreender se as dicas que eu dou aqui, se os assuntos que eu trago aqui vai acabar fazendo parte aí da tua vida e vai te ajudar nas suas determinadas escolhas. Então tudo que eu falar aqui, claro, em alguns momentos eu vou dar o meu ponto de vista e claro, também estou trazendo muito da minha base de conhecimento do visagismo, né? Essa ciência que estuda toda a nossa identidade do nosso rosto. Então eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Você fique à vontade para fazer as suas escolhas, né? No meu entendimento, eu acho os procedimentos estéticos, essa é a minha opinião, tá, gente? Pode ser que vocês não concordem com a minha opinião e tá tudo certo, cada um com a sua, mas eu acho importante eu expor também o meu ponto de vista porque as pessoas me perguntam volta e meia. Na minha opinião, os procedimentos estéticos eles são muito bons, desde que eles sejam usados com um propósito, uma finalidade para você. O que eu, no meu ponto de vista, às vezes acho que não é legal é quando a gente acaba querendo ser a cópia de alguém. Seja um artista, seja alguém que você conheça e você quer ficar igual àquela pessoa. E aí você começa a mexer demais no seu rosto e perder a sua essência e a sua identidade. Agora, os procedimentos estéticos, se eles forem usados com um objetivo para você, entendendo a sua necessidade, o seu ponto de vista, o seu momento, o que você está querendo expressar, eles nos ajudam muito. Eles são muito benéficos, desde que você traga isso para o seu ponto de vista, para você, para o seu eu, né? E isso é claro que vai ajudar no seu comportamento, na sua percepção sobre si e vai influenciar sim na sua autoconfiança e na sua autoestima. E aí agora, né, vou explicar um pouquinho por que eu cheguei até a Bruna, né, a Bru aqui. Vamos te usar como exemplo. Como exemplo, eu vou acabar usando o meu exemplo, porque às vezes as pessoas perguntam o que eu faço, né, de procedimentos estéticos, e eu não tô aqui para esconder nada de ninguém. E sempre quando eu trago alguém pra gente conversar, é porque essa pessoa, esse profissional ou marca tem valores e propósitos semelhantes com o meu. E principalmente um objetivo de ajudar as pessoas, ainda mais se for na sua autoestima. Então eu sempre cuido muito todas as pessoas que eu vou trazer aqui junto para conversar comigo, dicas para vocês, né, ou marcas que eu vou aqui apresentar, é para realmente ajudar vocês aí e para que vocês possam fazer suas escolhas através disso. Certo, minha gente? Eu sei que, como eu converso muito aqui com vocês, eu acabo influenciando muita gente. Mas, de novo, gente, cada um é único, tá? Você não tem que fazer o que eu estou fazendo. Você tem que pensar em você. Você pode me usar como inspiração para pensar em si e ver o que você pode fazer para ser o seu melhor. Isso sim é sempre importante. Certo, minha gente? Então, por que eu cheguei até a Bruna? É isso aí. No ano passado, eu sempre quis fazer alguma coisa no meu lábio. Mas quando eu falo no lábio, por que o meu lábio? O meu lábio, na natureza dele, ele é bem apagadinho, tá? Então, ele não chamava muito atenção. E como eu trabalho muito com comunicação, é importante que o meu lábio esteja aparecendo, ele seja mostrado mais. Porque agora eu vou trazer bases do visagismo para explicar isso para vocês. Porque a nossa boca, ela está atrelada à nossa comunicação e amorosidade, certo? E dependendo da forma como você trabalha ela,
vai gerar retornos disso, né? E aí, eu vim até a Bruna, porque eu vim fazer uma micropigmentação, né, Bru? É isso que fala? Nós começamos com a micropigmentação labial porque a Michelle queria, a princípio, cor no lábio dela para dar um pouco mais de destaque. E ela tá com a cor no lábio, depois ela vai mostrar pra vocês bem de pertinho pra ver que cor linda que ficou. E ela conseguiu isso que ela desejava. Exatamente. Quando ela veio, nós conversamos sobre o visagismo e a harmonização do rosto dela. Como ela tem um rosto lindo, né, gente? Uma boneca, um olhão lindo, uma sobrancelha grande, a boca dela ficava um pouquinho menor, retraída em relação ao restante, até ao queixo, né, Mi? Então a gente chegou à conclusão de que pra ela a gente poderia também usar o procedimento de Hyaluron Pen, que depois a gente vai mostrar pra vocês e vai explicar mais detalhadamente. Mas tudo harmonicamente. O que ela falou, não que ela quer influenciar vocês a fazerem alguma coisa no lábio, não é isso. É essa harmonização que a gente busca com o que ela quer passar para as pessoas e com o rosto dela junto com o psicológico, que agora ela vai falar um pouquinho para vocês também. Exatamente, gente. Bru, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o que a gente quer mostrar pra vocês hoje, a gente quer falar sobre alguns pontos, por exemplo, o exagero que está acontecendo e o medo que algumas pessoas têm. Então são duas coisas, duas balanças, duas coisas contraditórias, pra vocês verem que a gente não tá influenciando nem pra um lado nem pra outro. A gente realmente quer mostrar pra vocês a essência de tudo isso. Exato. Por que algumas pessoas vêm procurando um procedimento desesperadamente? Eu recebo, por exemplo, muitas mulheres que se separaram, passaram pelo luto da separação e depois elas querem se renovar, se reconstituir, buscar aquela luz de novo, aquela autoestima, que é onde entra o trabalho da Michelle. E ela tem toda essa explicação científica do psicológico atrelado aos procedimentos estéticos. Né, Me conta um pouquinho pra eles. Exatamente, é muito importante a gente compreender que sim, quando a gente trabalha a nossa imagem, tudo que a gente trabalha com a nossa imagem, ela tem um cunho terapêutico muito importante pra nós, certo? Só que é importante a gente observar o que está nos movimentando, qual que é o motivo que nos faz buscar tal procedimento estético. Eu até estava conversando com a Bruna antes da gente começar a fazer essa live, que volta e meia alguém chega com uma imagem, né, de um artista ou de alguém com a foto, agora, né, no Instagram principalmente. Quero ficar assim. Quero ficar igual essa aqui, ó. Quero ficar igual a Angelina Jolie, normalmente, né, com os lábios mais carnudos, que a gente até usou hoje, tem muitas essas coisas. E aí, eu sempre questiono quando a pessoa me chega com isso, por que você quer ficar igual, parecida com ela, né? Ou seja, quando você olha a imagem dela, o que te remete? Qual sensação que te causa? O que ela representa para você? A partir dessas reflexões, desses questionamentos, a gente consegue perceber o que está por trás da necessidade daquela pessoa de buscar um procedimento estético. E aí a gente vai notar, daqui a pouco, essa mulher que veio buscar, ela quer, por exemplo, deixar os lábios mais volumosos, mais carnudos, como a gente fala. Muitas vezes é porque ela está querendo trabalhar o lado sensual dela, a sensualidade feminina, que pode ser que por muito tempo ela tenha reprimido. Então ela está com esse desejo, com essa vontade de trabalhar esse aspecto. Então é importante a gente observar. E aí a Bruna, com esse conhecimento de equilíbrio estético, ela vai, igual ela estava falando de mim, quando vocês notam o meu rosto, meus olhos são o que mais destacam no meu rosto. Então, eu já estava conversando com a Bru lá na época que eu fui fazer a micro, que a minha boca ela é uma boca pequena. Ela é proporcional? É, mas ela é menor, vamos dizer assim. E eu tenho o queixo bem pronunciado. Isso no visagismo é algo positivo, porque quer dizer a nossa imponência, a nossa proatividade, né, que a gente acaba fazendo as coisas. Mas o meu lábio ele acaba às vezes ficando mais retraído. E aí o que acontece? Como eu tinha explicado antes pra vocês, o nosso lábio ele está atrelado à nossa comunicação. E eu quero que vocês aí, né, prestem atenção na mensagem que eu tô passando na minha comunicação. Eu trabalho muito com isso. Ele é uma ferramenta muito preciosa pra mim. E por isso que eu decidi fazer esse trabalho com a Bru. Eu pensei muito antes de fazer, né? E a Bruna tinha me explicado lá, eu fiz, eu acho que em outubro, né, Bru? A micro, antes de viajar ali pro Chile de férias com a família. E aí eu fiquei pensando sobre isso e decidi experimentar e ver como vai ser, qual vai ser minha percepção, como eu vou me sentir assim, pra também poder dar esse feedback pra vocês.
e mostrar antes de mais nada como é tudo isso e fazer aí você refletir sobre a sua necessidade, certo? Aí é importante a gente questionar, de novo, a gente olhar os dois lados da balança, né? Que até porque, te interrompendo um pouquinho, imagina. Não vai ser um exagero, gente. Não vão pensar que vai fazer um procedimento e vai ficar com aquela bocona. Vocês vão ver que o procedimento é uma coisa muito sutil. E a pessoa que busca isso, ela quer trabalhar aos poucos, com naturalidade. A pessoa que busca o exagero é porque realmente tem que buscar um psicológico do que está acontecendo, por que está buscando tanta coisa, mostrar tanto esse exagero, entende? Então vocês vão ver que quando a gente busca essa harmonia, são procedimentos delicados, são coisas suaves, nada de exagero. Se a Michelle não falasse pra vocês, vocês de repente nem notariam, porque é aos pouquinhos que a gente vai melhorando e mexendo algumas coisinhas. Exato, isso que a Bru tocou nesse ponto, que às vezes a gente vê muitas pessoas buscando vários procedimentos e até perdendo a linha do equilíbrio e indo para um exagero e perdendo a sua identidade facial. É muito importante ressaltar que nosso rosto é a nossa principal identidade, é a nossa principal identificação com o mundo e com as outras pessoas. Então a gente precisa ter uma cautela e um cuidado quando a gente vai fazer qualquer procedimento no rosto, ainda mais quando é invasivo dessa maneira e vai ter mudanças, né? Porque querendo ou não, tu vai mudar com uma parte do seu corpo. E aí, isso que a Bruna está falando, essas pessoas que às vezes estão buscando muitas coisas externas, é importante sim ligar um alerta do porquê ela está com tanta essa necessidade de externamente fazer essa mudança. E muitas vezes, algumas por não equilibrarem esse trabalho interno de conhecimento, de autoconhecimento, de fortalecimento da sua autoestima, ficam numa busca incansável, interminável para mudar o externo, porque é uma forma mais rápida e imediata de tentar se perceber de uma outra maneira. Só que é importantíssimo ressaltar, se não for trabalhadas as questões internas, você não vai sustentar aquela imagem por muito tempo. E aí, de novo, você vai buscar em outras formas, vamos dizer assim, sanar certos buracos que na verdade não vão ser preenchidos pela questão externa. Agora, quando uma pessoa ela já tem a autoestima mais fortalecida, ela tem um autoconhecimento, ela sabe o que ela quer pra ela e ela está fazendo com consciência do porquê, é maravilhoso, porque é o que a gente está fazendo de um aprimoramento e da gente, que eu falo, colocar aquela cerejinha no bolo, né? A gente vai realmente melhorando o que a gente percebe que seria interessante para o momento atual da nossa vida. E de novo, gente, é importante a gente pensar que nós somos seres que estamos em constante evolução e movimento. Então tá tudo bem daqui a pouco, no passado, você não ter pensado em fazer algo assim. Eu não pensava. Se me perguntassem isso há 2 anos atrás, eu nem iria falar, não, imagina, tô feliz assim, eu me gosto assim, porque eu também primo muito pela naturalidade e por a gente fazer as coisas de uma forma sutil, de novo, porque eu acho que a essência é muito interessante. Novamente, volto a ressaltar que esse é o meu ponto de vista, tá? Se você não tem esse ponto de vista, tá tudo certo, né? Essa é a minha opinião. E por isso que eu busquei a Bruna, porque a gente tem opiniões muito parecidas em relação a isso. E ela é uma profissional muito cautelosa nesse sentido, de ir fazendo a gente perceber, ir aos poucos, num processo. E é exatamente isso que eu trabalho com meus clientes também, um processo gradativo de evolução, né? Então isso é muito importante a gente ressaltar. E a gente decidiu fazer todo esse bate-papo, essa conversa, para trazer essas reflexões para você aí, que daqui a pouco está pensando em fazer um procedimento estético, está com dúvidas, né? Ou tem medo, ou tem receio, né? Então é importante sim você procurar um profissional, qualquer que seja, mas que você sinta uma confiança, uma sinergia, que você sinta confortável em fazer tal processo e principalmente que você faça com consciência de é isso que você quer. E não que você esteja ali, novamente, buscando ser alguém que você não é, certo? Nós resolvemos fazer e nesse meio tempo nós começamos a conversar e falar tanto sobre isso que a gente resolveu passar isso para vocês. Porque realmente essa mensagem tem que ser realmente pensada. O que vocês estão querendo passar para as pessoas, né? Então é muito legal. Até a micropigmentação começou a fazer muito sucesso há anos atrás, quando ela começou a ser natural e não mais definitiva. Então exatamente essa busca e essa evolução que a gente tem com o passar dos tempos, que a gente não quer mais nada definitivo. A gente quer ter a opção de ir fazendo escolhas e mudando. Hoje eu quero ter uma boca um pouco maior, o ácido hialurônico vai absorver
ver que antigamente era só preenchimentos definitivos, era uma micropigmentação definitiva. Hoje a gente não trabalha com mais nada definitivo, então a pessoa tem a opção de deixar como estava, de perder aquele procedimento, de deixar sair ou de continuar e até de mudar. Fiz de uma maneira hoje, daqui 2 anos quero fazer de outra, e as pessoas têm essa opção. Isso é maravilhoso, a gente poder se permitir daqui a pouco não gostar de algo e mudar, ou se experimentar de uma outra maneira, de uma outra visão, porque só assim a gente vai conhecendo o que serve ou não para nós, né? O que se encaixa ou não na nossa vida, né? Isso é muito importante da gente frisar. E volto de novo a ressaltar, se você está pensando em fazer aí um procedimento, e se você tem alguma referência de alguém, de um artista ou de alguém que você acha bonito, se questione o que nessa pessoa ela te transmite, né? Por que você ali tá querendo fazer esse procedimento? O que aquela boca ou o rosto dela transmite para que você queira ficar parecido com ela, né? Daqui a pouco, que eu tava conversando com a Bru, não é a boca. Daqui a pouco ela quer uma imponência, então daqui a pouco o que pode ser mudado não é em relação à boca, é sim daqui a pouco a sobrancelha, você deixar ela de uma forma mais reta, mais imponente, com mais seriedade, mais vamos dizer, com uma forma diferente de expressão, né? E também, eu até tava conversando com a Bruna, tá me vindo várias coisas aqui, por isso que eu tô falando, assim, que eu acho que tem tanta informação legal pra gente compartilhar e conversar, que muitas vezes, né, a gente vê várias mulheres fazendo preenchimento, deixando a boca mais volumosa, só que é importante ressaltar que tem sim um cunho, que eu tinha já falado antes, vai ficar mais sensual a sua imagem, a sua comunicação. E de uma forma inconsciente, gente, porque como que o nosso cérebro interpreta qualquer imagem? Quando você vê qualquer imagem, antes de passar para o seu racional, vai te gerar uma sensação, e isso é muito rápido. Certo? São uns 2, 3 segundos, né? É muito rápido no nosso cérebro, porque aquela cada vez história da primeira impressão é que fica, não nasceu à toa, né? Exatamente. Quando a gente vê alguém, automaticamente vai nos gerar uma sensação. E aí o que eu vejo volta e meia, até pessoas que vêm trabalhar comigo, que elas têm um objetivo de, daqui a pouco aprimora, quando alguém vem trabalhar também a questão da imagem, elas trabalham no ramo corporativo, elas trabalham com muitos homens. E aí elas acabam daqui a pouco fazendo um preenchimento, deixando a sua imagem mais sensual, e depois elas ficam naqueles questionamentos, tá, mas por que não me levam a sério? Ou os caras ficam lá dando em cima de mim. Mas é que na verdade, exatamente, não passa credibilidade, mas é porque a sua imagem, a sua comunicação não verbal está comunicando algo que daqui a pouco a sua intenção não está. E por isso que é tão importante a gente equilibrar esses dois aspectos, certo? De novo, não tem certo e errado, tem quem você é, o seu momento, o seu objetivo de vida agora. Então isso é importante a gente frisar e ressaltar. Se daqui a pouco você trabalha com um público muito masculino, talvez a sensualidade nesse momento não seja tão interessante para você. Você pode, fora do momento de trabalho, usar a sensualidade, mas de outra maneira, daqui a pouco numa roupa, ou com cabelo, ou com uma maquiagem que você possa fazer, mas não de uma forma que esteja tão fixa ali no seu rosto, né? E a mesma coisa acontece no inverso. Daqui a pouco tem certas mulheres que estão precisando sim trabalhar um pouquinho mais essa amorosidade. Até as pessoas que têm os lábios muito finos, normalmente elas têm uma comunicação um pouco mais ríspida. E aí daqui a pouco as pessoas também querem... eu percebo que as pessoas me falam que eu estou sempre braba, ou que eu sou muito séria. Então daqui a pouco, fazendo um preenchimento de uma forma sutil, isso pode te ajudar demais, gente, que é o meu caso. Eu sei que eu consigo falar com uma humorosidade para vocês, mas para mim é importante também equilibrar esse outro aspecto, né? E essa questão do lábio muito fino, eu tenho o lábio mais fino, ele não é tão fino, mas ele é fino, e a boca menorzinha, e aí a questão de estar mais apagadinho já me incomodava, por isso que eu fui buscar a micro, ou senão eu sempre tava com batom para deixar mais marcadinho, né? Então agora nós fazer essa autoanálise. Essa autoanálise é importante. O procedimento estético também ajuda muito na autoestima. E quando a pessoa tem uma autoestima elevada, ela cria um poder interno que ela consegue fazer o mundo girar, né? É verdade. Então, é verdade. Os dois lados, tá? Fazer essa autoanálise e ver o que tu quer pra ti. O que tu espera deste procedimento. E é isso aí, né? Agora a gente vai pro procedimento e a gente vai mostrar pra vocês também o resultado do antes e o depois e alguns pedacinhos
do procedimento acontecendo. Exato, gente. Eu também gosto de ressaltar que eu sou uma pessoa que eu não gosto de agulha, eu tenho medo, eu não gosto dessas coisas. Isso, muito importante isso também. E eu não gosto também de sentir dor, essa coisa. Eu não acho que pra gente se sentir bem, a gente tem que sofrer. Isso é uma crença muito forte que se cria. A gente não precisa sofrer, tá? A gente pode sim se sentir mais bela. E de novo, volto a ressaltar que a imagem ela tem um cunho terapêutico maravilhoso e vai nos ajudar sim, porque isso é a nossa autoimagem, a nossa percepção sobre si, o valor que você se dá. E se você não para pensar também como você está se tratando, você está se cuidando, isso vai impactar na sua autoestima. Então eles estão totalmente atrelados, eles se retroalimentam, as questões internas com externas. E é importante ter esse equilíbrio de ambos, né? E agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho como é que é. Eu já falei pra Bru, falei assim, Bru, eu vou ser bem sincera com as pessoas. Se eu sentir dor, eu vou falar. Se eu sentir algum incômodo, eu vou falar, porque eu acho importante vocês saberem, né? Não tô aqui pra falar, ai gente, tá tudo certo, eu tô sentindo dor, tô lá morrendo. Não, se eu sentir dor, eu vou falar. Já volto a ressaltar que quando eu fiz a micro, eu não senti dor nenhuma, tá? Não senti mesmo. A Bru passou um anestésico, eu não senti. Primeira vez ela saiu inchadinha, com um bocão, né? Eu falei, levou um susto. E a segunda vez nem inchaço teve. É verdade. Então o contador é bem tranquilo. E a gente vai usar Hyaluron Pen, que não tem agulhas. E o procedimento é praticamente indolor, mas ela vai falando pra vocês tudo que ela tá sentindo. Exato, gente. Vou encerrar essa live, daqui a pouco eu vou fazer uma outra, mas mostrando ali o procedimento. Se você ficou com alguma dúvida ou quer daqui a pouco compartilhar alguma coisa, uma história com a gente, me mande individualmente, vou adorar te ajudar. Daqui a pouco a gente trocar uma ideia, né? A Bru também, né? Tem um Instagram dela, eu deixei, depois eu vou colocar novamente. Você quer conhecer um pouco mais sobre como a Bru trabalha, os procedimentos que ela faz, que são vários que daqui a pouco podem te ajudar. E vamos pra lá, que agora é a hora do vamos ver. O bicho pega, né? Certo? Até daqui a pouco.